Margarete, eu ia pedir para a senhora apresentar a doutora Regina. Doutora Regina Gaioso também é pesquisadora na Fiocruz, trabalha comigo, segura as micobactérias lá comigo no nosso banco de dados. Seja muito bem-vinda. A gente está fazendo Eu vou fazer rapidamente, doutor Elias, sua apresentação. Dr. Félix Zinger é o vice-presidente do MC e diretor médico. Aqui. Meu colega de turma, amigos até hoje. Muito prazer, Elias. Doutora Nara Matos é a coordenadora de psicologia do IMC, do Instituto de Medicina e Muita Cidadania. honra! Doutora Mira é a coordenadora médica do Instituto de Medicina e Cidadania. A Nésia Pinto é a nossa assessoria de imprensa, né? Renata Lago, né, foi quem idealizou o Instituto de Medicina e Cidadania, inclusive deu o nome, né? Renata é a esposa do Dr. Nunes, né? Ronaldo é nosso técnico, né, da TI, eu sou Cláudio Vieira, diretor executivo do IMC. Primeiro, não precisa nem dizer a honra de ter a doutora Elise e a doutora Margarete aqui conosco, né, uma honra muito grande. Vou falar um minuto só sobre o IMC, né? Foi um projeto, né, criado em 2006, né? Já temos aí 6 anos de estrada. É um projeto filantrópico. E esse projeto, nos 6 anos, a gente já fez mais de 13 mil atendimentos na área de saúde. É tudo gratuito, né? Nós temos 18 médicos voluntários, 8 psicólogos. 12 na minha equipe. 12. Já está com 12, tá vendo como é que cresce a equipe danada? 12 voluntários, é difícil. Para aqueles, né, para vocês e para aqueles que quiserem depois conhecer um pouco mais do IMC, nós estamos nas redes sociais, é só procurar IMC lá e eu passo a palavra para o doutor Londes, né, para agradecer a doutora Elisa, agradecer a doutora Margarete. Por favor, doutor Londes. Gente, eu já estou aqui no Fala que está acima de você. Tomei um susto quando eu vi, falei, gente, eu estou aqui junto com o doutor Elias, Ricardo Cruz, meu amigo, meu irmão. Essa minha coletânea do Instituto. Que prazer, hein? Tá aí. Mas olha, eu vou dizer alguma coisa rápida aqui. Eu sempre dizia, quando me formei, os melhores hospitais do Rio eram os públicos. Em São Paulo, os beneficentes. Tá? Então nós tínhamos aí o Einstein, depois veio o Cid, depois o Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, e os servidores do Estado, os presidentes vinham para cá. Então a medicina era uma atividade que se prestava por amor. Tinha uma recompensa? Tinha. E que nós precisamos voltar a esse ponto. A ideia do Instituto é realmente retomar essa ideia de que a medicina é uma necessidade social e não simplesmente um ganho da pessoa. Então, quando me formei, fui trabalhar no hospital público. Meu pai, dono de hospital, que era a Clínica São Vicente, se eu conheceu, você viu lá uma feira dele? Teve no Congresso. No Congresso, Da Clínica São Vicente. Tá. Mas então, voltando, a ideia do Instituto é realmente procurar fazer atendimentos em comunidades carentes, nós temos muito no Rio, ainda mais agora, e lutar pela recuperação da saúde pública no nosso país. Tá? E aí vem a ideia. A ideia, se você for uma pessoa extremamente cultuada aqui, sempre respeitada e admirada, né? Aí numa conversa a ideia do nome, tem um nome, é interessante esse nome e tal, mas aí também a ideia de realmente fazer alguma coisa que recompensasse e desse uma visão para essas atividades e essas pessoas. E nesse período de 3 anos, a doutora Margarete foi realmente uma pessoa extremamente ativa lá e reconhecida em tudo aquilo que foi feito num período tão difícil como foram esses 3 anos. Eu nunca tinha vivido tanto tempo recluso na minha vida, a não ser quando era recém-nascido. Mas então essa ideia de realmente começar e utilizando com a sua permissão, o seu nome, recompensar pessoas anualmente que fizeram atividades muito úteis para a nossa profissão, para a nossa atividade. Então a doutora Margarete passa a ser a primeira, né? Eu devo ter visto ela com meses de idade, lá em Colatina, eu estive lá. Então esse é o ponto principal e esse reconhecimento que eu já disse para quem estiver nos ouvindo à distância, doutor Elias, doutora Margarete, e agora eu passo a palavra à doutora Margarete. Já? Ué, por que não? Já?
Bom, em primeiro lugar, doutor Elias, assim, sabe que o Londres é um querido, né? O Londres é um príncipe aqui no Rio, de elegância, de charme e tudo que nós admiramos e temos afeto, além do respeito profissional, o doutor Zinger também, e os demais membros a quem eu agradeço de coração a lembrança do meu nome. Depois, quando eu vi que eu estaria ao lado do Dr. Elias, né, que é um ícone, eu não sabia que o senhor era formado pela Escola Paulista, mas aprendi. Mas o Dr. Elias tem uma coisa que sempre me cativou, Dr. Elias, que é o seu livro. O senhor foi muito feliz quando escreveu um livro chamado Coração é Emoção. E é preciso prestar atenção que o senhor não deu um título Coração e Emoção. O senhor deu um verbo, coração é emoção. Então é um título ousado, absolutamente apropriado e que obviamente me comoveu muito, né? Como uma leitora voraz que sou, enfim, fui direto atrás do seu livro, né? Quando o Londres me falou, eu falei, eu sei que o Dr. Elias tem um livro que ganhou. Como o senhor também tem o seu quelônio, e eu ganhei o meu esse ano, né? Eu sei que o senhor tem um jabuti, e eu ganhei o meu quelônio esse ano. Acabei de ganhar. Então, podia ter trazido o meu quelônio, o senhor botava o seu aí e o meu aqui, mas não trouxe, né? Enfim, mas fiquei muito feliz que escrevi um livro que vou fazer chegar às suas mãos, doutor Elias, tenho certeza, mas o Sidney tem, e o Cláudio também. Então, eu só tenho o livro aí no Einstein, pode pegar emprestado. Que é o meu livro Um Tempo para Não Esquecer, onde eu faço um registro literário, não é um livro médico, né, do que foi a cronologia desse período. Eu peguei os artigos que eu publico no Globo, eu escrevo no Globo regularmente, escrevi até o mês passado semanalmente durante esse período, e agora passei para quinzenal, porque dá muito trabalho fazer semanalmente, então agora eu vou escrever quinzenalmente no Globo e continuo escrevendo. E os artigos tinham sempre aquela limitação de espaço de jornal, eu então editei os artigos nos arquivos originais e publiquei o livro. E foi com ele que eu ganhei o meu quelônio 22, né? O meu jabuti desse ano. E de modo que estar aqui ao seu lado, doutor Elias, para mim é uma emoção, eu não posso usar outro termo, né? É uma emoção do coração, porque o senhor é um ícone para nós, né? Eu sei que isso parece um lugar comum, mas é uma pessoa a quem nós sempre que nos referimos, né, e tudo que aprendi, né, o pouco que sei da terapia intensiva, né, porque nós nunca sabemos o suficiente, né, eu sempre brinco com a Carmen Barbas, que é uma amiga querida, que está aí próximo do senhor, né, enfim, os meus amigos intensivistas, que a terapia intensiva nasceu com a pneumologia. Eu sou pneumologista, né, e ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, no Hospital dos Servidores do Estado, né, que foi onde ela nasceu, e São Paulo, e aí virou a terapia intensiva, mas nós não podemos abrir mão, né, e durante a pandemia da Covid-19 foi algo que desde o início nós passamos a viver. Por quê? Porque o que nós recebemos há quase 3 anos atrás foi algo que nós pensávamos que era uma pneumonia atípica que tinha vindo do outro hemisfério do mundo, e rapidamente aprendemos que não era isso, né? Era uma doença sistêmica que comprometia a microcirculação. Os primeiros doentes que nós perdemos, alguns foram de insuficiência respiratória, outros foram de doença tromboembólica, enfim. Então nós aprendemos, nós nunca pensamos que fôssemos instados a aprender tanto em tão pouco tempo. A verdade foi essa, né? E nunca pensamos também que fôssemos conviver, doutor Elias, o senhor sabe isso, desde muito precocemente com essa tensão, que eu chamo de uma tensão desnecessária e deseducadora, que foi a retórica oficial e todo o nosso discurso, digamos, fundamentado, entendendo que nós precisávamos compreender o que estava acontecendo, tanto do ponto de vista epidemiológico, quanto clínico, quanto social, com o impacto que aquilo representava numa população como a brasileira, e nós sustentamos essa tensão, conseguimos tirar, né? Enfim, fomos consultados, né? E aí eu quero fazer um registro que é
digamos, muito consciente, né? A imprensa brasileira, salvo raríssimas exceções, optou pelo lado certo, na verdade, nos ouviu, nós conseguimos, inclusive, tirar do ar, digamos assim, vozes que falavam em nome da medicina, mas que diziam coisas que deseducavam, aterrorizavam a população e passavam informações e, de certa maneira, conseguimos diminuir o impacto da desinformação, do obscurantismo científico, de certa maneira conseguimos. E foi isso que eu, com outros colegas que assim o fizeram de maneira exemplar também, né? Absolutamente não estive sozinha nisso, né? Mas, enfim, muitos colegas, eu acho que a medicina brasileira e a comunidade acadêmica brasileira e científica mostraram não só coerência, como consistência, como uma pujança na produção de conhecimento. São Paulo fez trabalhos seminais durante a pandemia, que obtiveram publicações em periódicos médicos de grande impacto. O Rio de Janeiro publicou trabalhos, nós pessoalmente conduzimos pesquisa de vacina, né? Eu trabalho na Fiocruz, que foi um órgão que manteve igualmente uma consistência enorme. Então eu acho que a imprensa brasileira tomou o lado certo, a comunidade científica brasileira mostrou uma capacidade de produção enorme, lutando contra, né, muitas vezes, né, eu trabalho em um órgão governamental e não foi fácil conviver com essa tensão. Mas quando nós temos a consciência que o Dr. Elias é um exemplo, né, e mais do que um exemplo, o senhor é... O exemplo é uma coisa pequena, Dr. Elias, eu sempre digo isso aos meus alunos, porque o exemplo, ele copia, ele emula. O senhor não é um exemplo, o senhor é uma inspiração para todos nós. E a inspiração, ela insta a criar, a produzir. Então é isso que o senhor é. De modo que receber alguma coisa que tem o seu nome é para mim um estímulo enorme, um orgulho, se me permite dizer, e eu só tenho a agradecer ao Londres por essa ideia temerária, né, ao professor Zinga, de me colocar aqui nessa posição e dizer que eu estou, como o coração manda, só emoção. Muito obrigada. Boa, ótimo. Doutor Elias, agora nossa voz. Minha gente, como é bom a gente estar conversando com gente amiga, com gente que está produzindo, gente que está contribuindo para o nosso país tão sofrido. Um dia desses, o meu filho me liga e fala assim: meu pai, estão querendo lançar um prêmio lá no Rio com o seu nome. Poxa, Marcos, eles acham que eu já morri para lançar o nome do prêmio? Aí ele me contou a história, Dr. Londres. O senhor conhece? Ah, se eu conheço o Dr. Londres, meu Deus do céu. E quem vai ser premiado? A doutora Margarete. Ah, mas isso não tem preço. Eu fiquei assim, com o peito cheio, estourado. Dr. Londres, a gente se conhece tantos anos. Tantos anos. A gente está tão longe, mas tão perto ao mesmo tempo, porque nós comungamos dos mesmos princípios e valores. Nós praticamos uma medicina ortodoxa, nós praticamos uma medicina moderna, nós praticamos uma medicina que usa muito a inteligência artificial. Só que a medicina que nós praticamos com inteligência artificial, ela é guiada pela inteligência natural. Nós temos aquela base clínica. Eu sou um intensivista, mas antes de tudo, eu sou um médico clínico. Eu adoto a postura clínica, cardiológica, desde a minha época de estudante. Nós já conversamos muito com o Dr. Londres. Eu agradeço muito vocês terem lembrado do nome. Não só por mim, é claro que eu estou contente, é claro que isso me deixa lisonjeado e envaidecido. Mas atrás de mim, ao meu lado, tem a minha esposa, a Beth, tem a minha filha, a Luciana, o meu genro André, tem meu filho Marcos, que é um grande médico cardiologista, com a esposa Lara. E tem todos os netos, Rafael, Eduardo, Karen, Nicole, Carolina e Fernanda.
eu sou um indivíduo feliz. Porque atrás de mim, além desta minha família, tem os meus colegas aqui, meus amigos aqui do Einstein e de outros lugares. Eu costumo dizer que nós, médicos, nós somos médicos sem fronteira. Nós temos uma embalagem, de vez em quando, que é o hospital onde nós trabalhamos. Mas nós trabalhamos segundo nossos princípios, nossos valores, em qualquer lugar. Eu trabalhei em favela, eu trabalhei em hospital público. Eu não comecei direto num hospital como o Einstein, tem um orgulho para a gente. Eu vi o que aconteceu aqui nesse tempo que eu estou aqui. Aliás, eu anoto, desde que eu completei 50 anos que eu estou aqui, que foi no dia 18 de maio de 1900, agora de 2022, cada dia eu fico anotando. Então eu estou aqui no Einstein 50 anos e 215 dias, porque agora eu tenho que contar os dias. Então eu fiquei muito feliz e muito contente com esse convite. Quando eu vi que o prêmio que leva meu nome seria oferecido, seria destinado para a doutora Margarete, eu fiquei radiante, gente. Vou me tirar o doutora Margarete, você é uma pessoa tão especial. Eu sou um fã seu que você não consegue imaginar. Os doutores... Vou ficar envergonhada. Eu sou um indivíduo e eu, de vez em quando, solto alguns artigos nas redes sociais. Eu sou um profissional que gosta de gerar conhecimento para profissionais e para leigos. Eu tenho um montão de clipes que você gravou. Eu gravei esses clipes porque a sua postura como médico, a sua postura como cientista e a sua postura como comunicadora ela é uma coisa indescritível. Você não consegue imaginar, por mais que queira, Margarete, o seu valor numa época de pandemia. O que você fez para o nosso país foi uma coisa assim inimaginável. A sua postura de esclarecer o povo, de esclarecer médicos, de esclarecer gente simples que entende muito fácil a sua linguagem, salvou muitas vidas. Então eu fico muito honrado com tudo isso. Esse é um momento assim muito especial na minha vida. Eu já estou na terceira idade há algum tempo e cada momento desse gera uma emoção muito grande. Por outro lado, isso tudo impulsiona a vontade da gente prosseguir. Eu, graças a Deus, continuo andando, enfrentei essa pandemia, tomei as minhas vacinas e não peguei até agora, viu, Lopes? Eu não peguei, viu, Margarete? Eu não cheguei a pegar. E, enfim... Que DNA especial. Eu continuo vindo aqui todos os dias, reuniões, lancei um livro recentemente, enfim... Eu sou um indivíduo que estou muito contente com a minha atividade profissional e agora recebendo esse convite, colocando meu nome num título, num prêmio, é como se diz na mídia, isso não tem preço, gente. E esse prêmio, entregar para a Margarete, a minha querida Margarete, que nós nos encontramos lá na Escola Paulista, porque eu me aposentei naquela época que você estava fazendo seu doutorado. Mas eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, muito sua atuação, como eu já disse. Então, eu me sinto assim, nas nuvens. Eu estou muito realizado, muito contente, de verdade. Eu gostaria de estar aí com vocês, de abraçar cada um de vocês, e cumprimentar meu amigo Lopes pela criação desse Instituto de Medicina e Cidadania. Nós temos que contribuir com esse país que nos deu tanta coisa. Eu acredito no Brasil, eu acredito. Também. Não importa quem está lá. Nós somos obstinados. Está muito bem colocado. O Brasil é um país poderoso. O Brasil tem a capacidade de se reinventar e de enfrentar tudo que pode parecer adverso. Então, mais uma vez, eu agradeço demais em meu nome, em nome de todos os meus colegas do meu time, porque a gente só trabalha com time, da minha família, meu irmão também está assistindo aqui, que sempre me incentivou muito. E, enfim, é um momento muito especial. Parabéns, Margarete, eu queria estar aí te entregando, te abraçando, mas nós vamos ter outras oportunidades. Vamos. Parabéns em nome do Brasil.
muito obrigado pela sua atuação. Você é uma pessoa muito especial. Está vindo de São Paulo aqui. Está vindo de São Paulo. Veio de São Paulo. Doutor Elias, eu fiquei firme, né? O senhor viu? Não chorei, né? Não chorei. Mas, enfim, coração é emoção. O senhor, eu estou convicta de que o senhor tem razão, de que o senhor foi feliz no seu título, como aliás eu já disse, né? E assim, eu fiquei tão surpresa quando Londres me escreveu dizendo isso. Eu falei, Londres? Mas não é assim nós não vamos fazer uma conferência, um debate, de repente no Instituto de Medicina e Cidadania, que são conceitos que não tem nada de retórico, né? Como o senhor disse, nós acreditamos no Brasil. Nós aqui estamos, doutor Elias, muita gente pergunta para nós, né? Mas e se acontecer isso? Eu falei, olha, eu gosto de viver no Brasil. Né? Eu sou uma cidadã do mundo, né? Já viajei muito, fiz trabalho para o Banco Mundial, conheço a África Subsaariana muito bem, sei o que são epidemias, sei que as epidemias fazem a história do homem, né? Como aliás eu escrevo sobre isso, né? Cada epidemia tem que gerar alguma coisa, e nós somos, sobretudo, teimosos na esperança, né, doutor Elias? Somos teimosos, obstinados na esperança. Então, nós acreditamos no Brasil. E eu continuo acreditando que, a despeito de todas as adversidades, a Covid-19, como, aliás, foram as pestes negras no século XIV, que geraram o Renascimento, possa ainda gerar alguma coisa melhor para o nosso Brasil, teimoso na esperança. Então, nós, como obstinados, e eu agora detentora de um prêmio chamado Elias Nobel, eu posso qualquer coisa com ele. Eu vou ficar mais abusada, eu vou ficar mais ousada, eu vou enfrentar com mais coragem todo esse obscurantismo que nos cercou. E agora, como il faut, como se diz, eu vou abrir esta preciosa caixa, como se fosse uma cartola da qual vão sair muitas coisas lindas, muitos trabalhos que nós vamos publicar, muitas coisas bonitas para o Brasil. Então o senhor tem que prestar bem atenção, porque o prêmio tem o seu nome, irmão. Gente, uma coisa linda. Olha, uma placa. Doutor Elias, olha isso aqui. Tem até o esculápio, olha. Tá vendo? Orgulhosa prêmio Elias Nobel, orgulhosamente entregue à doutora Margarete Dalcomo, pela placa? Destaque da Medicina 2022, assinado Dr. Luiz Roberto Londres. E quem foi que fez essa placa? Eu falei. O pai dela está ali, ó. O pai dela está ali atrás. Lúcia Blund. Lúcia Blund. O senhor sabe quem foi Edmundo Blund? Sim. Está ali o retrato dele. Foi a filha dele que fez a placa. É linda a placa. Muito bacana, muito E ela bonito. fica em pezinho, olha aqui, ó. Fica, põe aqui na frente. Assim, ó. Aqui, ó. Que aí dá para filmar. Tá vendo, doutor Elias? Então, errado. quando eu for aí no Einstein, eu vou levar a placa e nós vamos fazer uma foto lado a lado. Muito bem. Tá bom? E mais algumas coisas em comemoração. Ah, sim, o Cláudio me prometeu que eu vou almoçar, o Sidney também, então o senhor organize isso aí. Vamos organizar, vamos sim. Vai ser um grande prazer, uma grande honra. E qualquer hora eu vou até aí, dar um abraço pessoal no Luiz Londres e toda a equipe aí, toda a turma do Instituto de Medicina e Cidadania, que é uma grata surpresa. Eu confesso que eu não tinha noção das atividades, dos trabalhos que vocês estão feito, e a gente precisa disso em nosso país. Cada um se dedicando, cada um dando de si, e porque esse país é muito grande e eu continuo acreditando muito, com vocês também, em nosso país. Aqui. E queria parabenizar também, doutor Elias, porque eu tive a oportunidade de ver essa parte nova construída, dedicada à pesquisa, e é extraordinário, né? É extraordinário o que vocês fizeram aí, dedicado à pesquisa e à pesquisa clínica, né? Pesquisa básica e clínica. E isso é importante porque nesse momento onde nós temos tantas
ainda tensões e eventualmente algum, digamos, um pensamento mais radical, eu particularmente sou uma defensora da contribuição público-privada no Brasil. Eu acho que nós não podemos abrir mão disso e eu acho que é muito importante as instituições, embora nós saibamos que em todo lugar do mundo o grande financiamento de pesquisa é governamental, né, e assim deve ser, mas sem dúvida nenhuma a pujança de algumas instituições privadas no Brasil fazem com que a parceria público-privada na produção de conhecimento seja algo muito salutar nesse momento, e a gente tem visto a contribuição que redes como Einstein têm dado durante o processo pandêmico, a própria Rede DOR com o Instituto DOR. Então é importante que essa parceria público-privada se dê. Da mesma maneira como eu tenho a teimosa esperança, doutor Elias, que, aliás, eu disse isso na minha primeira entrevista pública no dia 14 de março de 2020. E tem uma jornalista, inclusive, da Rede Globo, que nunca se esqueceu disso, porque eu disse exatamente isso. Se o Brasil não tiver a criação de um novo voluntariado e a participação e a criação de um sistema de doação, coisa que não caracteriza, infelizmente, a nossa sociedade, a tragédia será muito maior. E eu acho que, de certa maneira, isso ajudou nessa inspiração de iniciativas muito importantes, como Todos pela Saúde, que foi algo extraordinário, continua sendo, gerido por médicos que, como diria o Drummond, da mais alta fidúcia, né, como nós sabemos, pessoas muito queridas e amigas para todos nós, e outras iniciativas aqui no Rio, como União Rio. Então, espero, doutor Elias, que isso possa criar iniciativas desse sentido no Brasil, para poder, se não resolver, pelo menos amenizar isso que nos constrange tanto, que é essa obscena desigualdade social com que nós convivemos cotidianamente nas nossas vidas. Então, eu acho que, estando aqui, no instituto que tem o nome de Medicina e Cidadania, esse reconhecimento, né, e a felicidade de ter sido criado um instituto com esse nome, eu me sinto, né, vou usar um termo assim, muito fraterno, né, muito orgulhosa, né, de fazer parte disso a convite do Luiz Roberto Londres, que, como eu disse, também é um príncipe que encanta nós todos e inspira. Né? Então, muito obrigada, Londres, e muito obrigada, doutor Elias, e a todos os colegas que estão aqui, que me deixam muito, assim, flattered, né? muito contentes. Né? A nossa psicóloga. Mas olha, não paramos de atender. Durante a pandemia, passamos toda a pandemia atendendo as pessoas em pânico, sem comida, porque a gente atende as comunidades, né? Você pegou Vocês quantas são vezes? básicas, né, Nara? Eu peguei 2 vezes já Covid. Eu peguei Na antes de verdade, tudo. nós somos não só administração, mas nós somos, todos nós somos socioterapeutas. Nós distribuímos cestas básicas Instituto. durante a pandemia. Hã? Olha, gente, eu combinei com o doutor Elias que a gente não passaria de 11h45, porque ele tem compromissos aí para poder cumprir. Então vamos lá. Então, doutor Elias, se o senhor quiser dar uma palavra final para a doutora Margarete e o doutor Londres, o senhor fique à vontade. Doutor Elias, temos um compromisso. Em 2023 temos que nos encontrar. Isso. Aqui ou ali. O senhor vindo para o Rio, avisa-nos com antecedência, porque nós fazemos um almoço, né? Sim, claro, claro. Olha, gente, eu repito mais uma vez que esse é um momento muito especial e eu estou muito envaidecido mesmo, muito contente com esse encontro nosso. Os títulos fazem parte da vida da gente, mas o mais importante é o relacionamento, o sentimento que a gente tem, o respeito que tem um por outro e ter a certeza que a gente está podendo contribuir para o nosso país. Nós temos que aqui no nosso país agir de uma forma proativa, não reativa, nós temos que contribuir. Vocês estavam falando de contribuir com a sociedade, a desigualdade social. Eu olhando aqui para a tela do meu computador, quando eu viro lá, eu encontro a favela, ex-favela, agora a comunidade em Paraisópolis. O Einstein tem uma estrutura de saúde montada lá, e outras do Hospital do Ibiguamirim, Vila Santa Catarina, transplantes, etc., uma certa lugar. Isso eu acho que é uma obrigação. Na hora que você
sentir que alguém ao seu lado está necessitado, você nunca vai poder ficar parado. Essa desigualdade incomoda qualquer um, além de ser uma injustiça social. Então nós temos que contribuir, nós temos que ajudar, nós temos que realmente... a saúde é um bem maior e todos merecem ter esse tipo de assistência. Muito bem, gente, não vou prolongar. Eu confesso que realmente a emoção transbordou, está transbordando. Meu Luiz Londres, meus amigos todos, minha querida Margarete, sintam-se abraçados. Um beijo para cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. E vamos nos encontrar com certeza. Vai ser um momento de muita honra, de muito prazer e muita emoção encontrar todos vocês. Um grande abraço. Tá bom. 2023. Abraço, gente. Grande abraço também. Boas Muito entradas de obrigado. ano, doutor Elias. Um abraço.